Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A história, ela vai continuar porque Deus fez uma promessa lá no Jardim do Éden, que um dia nasceria um homem, filho de mulher, para derrotar definitivamente os seus inimigos. E a história do Isaac, ela vai se assemelhar muito à história do seu pai Abraão, porque a Rebeca é estéril, assim como a Sara, mãe do Isaac, era estéril. A história precisa continuar com o nascimento de filhos. E até que um dia, então, a Rebeca vai se achar grávida. A Rebeca vai se achar grávida de gêmeos. E existe uma luta dentro dela, porque os meninos lutavam entre si na barriga da mãe. A Rebeca não entende muito isso e realmente não é muito fácil de compreender isso. Mas o desfecho da história é que ali naquela luta tem um homem que ele vai carregar sobre si toda uma determinação de alguém que não tem direito a nada e não desiste nunca. De alguém que vai ficar para trás, mas ele não aceita essa condição. E ele vai lutar para que alguém algum dia diga: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É muito maravilhoso que o Jacó não tenha direito a ter o seu nome citado numa frase como essa, mas ele vai lutar por isso. E logo no parto, aquele menino, ele vai sair agarrado ao tornozelo, ao calcanhar do seu irmão. Ele não nasce primeiro, ele nasce segundo, mas ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Daí o seu nome. Jacó, alguns dicionários vão traduzir para nós como enganador, mas não tem esse significado. Jacó tão somente significa calcanhar. Calcanhar. Por que tem essa questão de calcanhar e o hebreu, ele leva tão a sério isso? Porque é o lugar que o calcanhar está. O calcanhar está na parte atrás, no pé. Então o calcanhar, ele nunca chega primeiro. Quando você troca o passo, o calcanhar está sempre atrás. Os dedos chegam primeiro. E isso era quase que humilhante para alguém ter esse significado existencial. O Jacó não aceita esse significado existencial na sua vida. E ele vai começar então a perceber as promessas, perceber os valores e lutar pelos valores. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai negociar com o seu irmão. O seu irmão Esaú é o primogênito. O seu irmão Esaú, ele tem direito à herança do seu pai, tanto a herança material, quanto a herança das promessas, das bênçãos do seu pai. E o Jacó vai, então, esperar, aguardar uma oportunidade em que ele possa reverter essa situação. E a gente vai ler aqui no livro do Gênesis, no capítulo 25, versículo 30, está escrito assim: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O texto é muito claro. As pessoas vão dizer: o Jacó passou a perna no Esaú. O Jacó ludibriou Esaú. O Jacó enganou Esaú. Você não lê isso aqui. O que você lê aqui na conclusão do texto é: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O Esaú, ele deu de mão beijada alguma coisa que para ele talvez não tivesse o mesmo significado que tinha para o Jacó.
O Jacó luta por alguma coisa por causa do significado que aquilo tem. E por Esaú não tinha o mesmo significado. O que justifica um homem caçador e hábil cozinheiro passa fome? O que justifica? Qual que é a explicação para que isso aconteça? Pouco caso, descaso com a existencialidade. Quando o Isaac vai abençoar os seus filhos, a primeira coisa que ele pede ao Esaú: meu filho, eu peço que você vá procurar uma caça e faça uma caça bem gostosa para mim, porque a sua habilidade na cozinha é muito boa. E aí, então, o Esaú vai vender a sua primogenitura por comida? Eu estou a ponto de morrer, de que me serve então a minha primogenitura? Descaso e desprezo. Nós vemos aqui a primeira negociação do Jacó, a tentativa desesperada desse homem de ter direito a alguma coisa que o outro desprezava, de ter direito a alguma coisa que alguém não dava o mesmo valor. O Jacó, ele tem um significado muito grande na nossa vida. Porque dentro do projeto de salvação de Deus, a mensagem de redenção, ela viria a partir de um povo que seria separado para Deus, santificado para Deus, e que a operação de Deus no meio daquele povo seria tão significativa que todos os povos ao redor, eles gostariam de conhecer o Deus daquele povo. É o povo de Israel. E quem seria nós então? Nós seríamos o Jacó da vez. Nós estaríamos em torno de um povo abençoado, de um povo visitado por Deus, de um povo abençoado por Deus, e nós olharíamos e nós diríamos: nós também queremos dessa bênção. E o que nós daríamos em troca? O que nós teríamos para dar em troca? E então, a figura do Jacó, para nós, tem muito significado. Porque o Jacó é uma pessoa, não um enganador. O Jacó é uma pessoa que luta pela bênção. O Jacó é alguém que valoriza e luta por aquilo que ele valoriza. Olha, nós devemos estar sempre prontos a responder sobre qualquer indagação que se faça a respeito da nossa esperança. Quanto vale a nossa esperança? A nossa esperança está baseada em quê? Quando nós olhamos para a nossa fé e nós olhamos a nossa trajetória como igreja, nós caminhamos quanto? Nós já chegamos onde? Nessa semana, que significado teve a Bíblia na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida, a bênção do Senhor na nossa vida, o sacrifício de Jesus na cruz, que significado teve na nossa vida essa semana? O que nós faríamos de muito feio que nós deixamos de fazer porque nós temos consciência da bênção que o Senhor tem derramado na nossa vida? Quando a gente olha no livro de Hebreus, o Esaú é conhecido como aquele que profanou a bênção. Lá no livro de Hebreus vai estar escrito assim: não sejais profano como foi Esaú, que por um prato de comida abandonou a sua primogenitura. Sabe qual é o significado da primogenitura? Tinha um significado material, sim. Mas aonde se dissesse de Deus, se diria assim: esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas o Esaú não deu valor a isso. Ele não achou que isso era alguma coisa que lhe trouxesse motivo para passar um pouco mais de fome, para esperar um pouco mais e ele fazer a sua própria comida, ou dizer para o Jacó: Jacó, a minha primogenitura eu não vou te dar, eu te dou outra coisa, escolhe outra coisa. Mas a primogenitura não. Eu serei lembrado em todas as gerações como o Esaú de Deus. Ele não faz isso. Então, quando nós olhamos hoje para nós, os apelos, eles são muito grandes. Os apelos filosóficos, os apelos científicos, as pessoas rindo da nossa fé, as pessoas zombando da nossa esperança. Eles são maus? Não. Eles são desinformados. Eles não têm a nossa esperança porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos.
E olha, eu vou dizer uma coisa, se eles não conhecem o Deus que nós conhecemos, na maioria das vezes a culpa é nossa. Porque nós somos imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós temos ainda à nossa volta alguém rindo da nossa fé e rindo da nossa esperança, é motivo para que nós queiramos ser ainda mais de Deus e tenhamos muito mais a imagem de Deus. É preciso que alguém diga, olha, eu vi o seu Deus, eu conheço o seu Deus, eu só não quero ele. É muito interessante. Nós vivemos no meio de uma geração que tem todos os recursos na mão. Recursos de informação, recursos de novidades tecnológicas, respostas científicas. O átomo, querido, ele foi tratado como alguma proposta de conhecimento 400 anos antes de Jesus. E nós vamos ouvir falar de física quântica nos últimos 50 anos. 2000 anos depois de que se fizeram uma proposta a respeito de átomo, alguém vai falar sobre física quântica. A descoberta, o domínio sobre o átomo, só serviu para fazer bomba, para fazer destruição, para matar. Todas as propostas de que se utilize o átomo para alguma coisa boa, é muito caro, é muito improvável. Mas é conhecimento. É um conhecimento que fez com que alguns cientistas dissessem: não é criação espontânea, não é geração espontânea. Tudo que nós conhecemos e todos os sistemas que nós conhecemos foram criados. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os sistemas que nós conhecemos foram criados. A ciência declara isso. E por que as pessoas continuam vivendo como se Deus não existisse? Como se Deus não significasse nada. E como se a igreja não significasse nada. É por causa de identidade. É por causa de identidade. Porque a institucionalização da igreja não traz identidade. A esperança traz identidade. A fidelidade à esperança traz identidade. A luta por aquilo que se acredita traz identidade. Não arredar o pé, não ceder, não abrir mão dos seus valores, da sua fé, da sua esperança, traz identidade. As pessoas conseguem perceber que você não está brincando de crente quando você é desafiado e você mantém a trajetória proposta. Então, é muito mais simples alguém olhar para você e te ridicularizar, dizer para você, olha, se você continuar se envolvendo com a Bíblia dessa maneira que você está se envolvendo, cuidado para você não ficar doido. E quem falou que evangelho é para gente são? Evangelho é para doido. Doido por Deus, doido por Jesus, doido pela eternidade. Não tem outro jeito de ser de Deus se você não tiver uma determinação profunda em ser de Deus. O Jacó, ele não tem direito. Ele nasceu depois do horário, ele não nasceu primeiro, mas ele tem convicção de que ele pode lutar por aquilo. E ele pode alcançar aquilo. E a gente precisa aprender com ele. O Jacó, ele não é enganador. O Jacó, ele é perseverante. Enquanto existe tanta gente obstinada em fazer o que não presta, em fazer o que é errado, o Jacó é obstinado em ser abençoado. Por isso ele luta com os homens. Por isso ele luta com seu irmão. Por isso ele vai chegar a ponto de desafiar o seu pai. Porque ele sabe que o fim é uma bênção. O fim é ter o nome colocado na galeria de quem vive. Lá no Novo Testamento, quando as pessoas estavam testando Jesus a respeito de mortos, Jesus vai dizer para eles assim: vocês não sabem que Deus não é Deus de mortos? Vocês não sabem que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? O Jacó tinha obstinação em ser vivo, em viver eternamente. Louvado seja o nome do Senhor.